Bom dia, boa tarde, boa noite, primeirão. Tudo bem com vocês? Estamos aqui hoje para fazer a nossa última aula da apostila 1, tá? A aula de número 12 de vocês. Fiquei muito feliz porque eu recebi muita mensagem do pessoal do primeiro ano. Muito gostei, de verdade. Dúvidas, até feedback sobre a aula em si. Bem legal. E aí umas duas pessoas me disseram, eu acho duas ou três, que, professor, você já não deu essa matéria? Não. O que aconteceu foi que aquela primeira aula que a gente fez sobre proteínas, que eu dou aquele aspecto geral das proteínas, eu falo das funções dela. E aí, nestas funções, eu cito a questão da chave e fechadura. E aí depois tem uma aula específica de chave e fechadura, que foi a última que eu expliquei para vocês, e agora uma aula específica de uma das funções, que é a função de anticorpos. Então, o que eu vou tratar com vocês hoje, é exatamente isso daqui, ó. Proteínas, função de anticorpos, tá certo? Principalmente uma tal de imunoglobulina, nós vamos conversar. E aí, vocês estão com essa matéria na página 285, tá? Tá muito simplesinho aqui, tá muito cru, o professor marcou, preparou até um pouquinho melhor para vocês, eu acho que vocês vão aproveitar bem. Eu vou tentar fazer também um mapa mental dessa parte, porque também recebi uns elogios em relação a isso. Não que eu queira isso, eu quero uma resposta que vocês está sendo útil, o que eu estou preparando. Então eu vou tentar preparar um mapa mental para entregar para vocês e vocês de repente imprimir isso daí ou colocar imprimir para vocês, tá certo? Então vamos começar? Falar de proteínas com função de anticorpos, tá certo? Primeira coisa, para a gente começar a falar sobre essa função de anticorpo, eu preciso entender o que é a tal de imunidade. Quando eu falar o indivíduo ele tem uma maior imunidade, ou então ele está com a imunidade baixa, o que é isso? Vamos entender. Imunidade é um conjunto de mecanismos de defesa que o organismo tem naturalmente ou artificialmente para se proteger de elementos que são estranhos ao corpo, né? Por exemplo, até uma mulher, às vezes, quando ela começa, no começo da gravidez, que é uma mulher gestante, no começo da gravidez, até o próprio embrião pode ser reconhecido como um agente estranho dentro do organismo dela, e a imunidade da mulher está tão boa que ela vai lá e combate tenta exterminar esse embrião. Né? Isso não é normal acontecer, mas tem mulheres que têm um nível de imunidade tão alto que ela acaba combatendo até o próprio embrião. E aí precisa tomar um remédio para baixar essa imunidade, para ela poder ficar engravidar, manter a gravidez dela. Só que normalmente a imunidade ela está ligada a isso daqui, ó, aos agentes patogênicos. Então, agentes patogênicos são elementos estranhos ao organismo que precisam ser combatidos, tá certo? Uma informação muito interessante é essa, ó, que algumas substâncias, alguns minerais e outras substâncias artificiais não são reconhecidos como agentes estranhos, agentes patogênicos ao nosso organismo. Por exemplo, ó, plástico, silicone, nylon, prótese de metal, grampo, válvula, chip, tinta de tatuagem, tá? Então, alguns organismos até pode ser que dá uma certa rejeição à tinta de tatuagem. Vocês já viram pessoas com rejeição à tinta? Na hora que faz a tatuagem, a tinta espalha, porque é o corpo tentando combater essa tinta. Só que, normalmente, essas estruturas, elas não são reconhecidas como agentes patogênicos ou agentes estranhos. Então, aqui, por exemplo, eu mostro para vocês uma imagem de próteses de metal, ó, fazendo papel de osso, ó, costelas de metal, ó, outra prótese aqui, ó, fazendo um papel de uma falange, e até chips ou nanorobôs, né, utilizados para mapeamento, para alguma coisa ligada à área de saúde, também não são entendidos como sendo agentes patogênicos no nosso organismo, tá certo? Bem, continuando aqui, para falar para vocês, nós temos todos os seres vivos, ou seja, aqueles que são compostos por células, possuem dois tipos de imunidade. Uma imunidade chamada de natural, e uma imunidade chamada de adquirida. O que é natural? É uma que é inata. Eu já nasci com essa imunidade. Não preciso fazer nada porque eu tenho naturalmente ela. E uma outra chamada de adquirida, ela vai da minha adaptação, ou seja, da minha vivência. Vamos conversar primeiro sobre essa daqui? Bem, o que é uma imunidade natural ou imunidade inata? Ó,
As minhas membranas celulares, nós já conversamos sobre isso. A célula não deixa entrar qualquer coisa, ela é seletiva, ela vai deixar entrar o que for interessante para ela. Portanto, naturalmente, a célula ela já tem uma certa imunidade a alguns outros agentes. Só que alguns conseguem até penetrar na nossa célula porque tentam convencê-la de que é interessante ele entre e ela acaba permitindo a entrada dele. Só que não naturalmente, normalmente isso não ocorre. Então, nós temos bloqueios nas membranas celulares, como sendo uma imunidade natural. Nós temos as nossas mucosas também, todas elas como sendo uma... Então, assim, todas essas células que estão revestindo as nossas cavidades também são capazes de nos proteger de alguns agentes que podem estar atingindo essa região, e também a nossa pele. A nossa pele é uma barreira que não permite que a gente tenha tanto contato com a gente entrando no nosso organismo. Por isso que quando nós temos alguns cortes, ferimentos, nós temos que proteger isso para poder rapidamente cicatrizar e não infeccionar. Quando infecciona, o que, que é? Algum agente patogênico teve contato com esse ferimento e meu corpo está tentando combater ele. Tudo bem? Outras situações, ó, nós temos substâncias hostis. O que são hostis? Que não são interessantes, não são agradáveis a patógenos, a agentes causadores de doenças, nas nossas secreções. Quais secreções? As lágrimas tentam limpar os nossos olhos, de repente, por alguns agentes. Nós temos o próprio ácido gástrico do nosso estômago, que esse ácido vamos supor que eu comi um alimento que teve contato com bactéria, ou está com bactéria, ou algum tipo de patógeno, a hora que chega no meu organismo, isso daí é neutralizado pelo meu próprio ácido gástrico. Eu preciso fazer alguma coisa? É alguma coisa que eu tive que adquirir com o tempo? Não, já nasci com isso daí naturalmente, tá certo? Então, aquela regrinha, por exemplo, dos 5 segundos, que caiu um alimento no chão, se me deu 5 segundos eu posso pegar e comer, tudo bem, eu posso. Só que eu vou depender de um ácido gástrico ali, caso tenha algum tipo de bactéria nele, tá? Então, essas são as nossas imunidades naturais ou inatas. E quais são as outras imunidades que nós temos? A nossa imunidade adaptativa ou adquirida, tá? O que vem a ser? É uma capacidade de identificar antígenos. Antígenos são elementos causadores de reações do meu organismo. Então, essa imunidade que eu consigo agora aprender a reconhecer agentes causadores, é uma imunidade que eu tenho que adquirir ela com o tempo. Que eu vou fazer? Eu vou produzir o meu próprio combate. Então eu vou reconhecer esse agente causador e eu vou produzir uma outra célula para começar a combater. Mais interessante ainda é que eu consigo manter uma memória desse meu combate. Não é toda vez que eu tiver contato com aquele vírus que eu vou ter que aprender a combatê-lo novamente. Não, eu crio uma tal de memória imunitária. Eu vou partir de uma ideia que eu já conheço aquele agente, basta agora eu só usar aquela arma que eu usei da outra vez, novamente eu vou atingir o meu objetivo, que é exterminá-lo do meu organismo. Tudo bem? Então, a minha memória imunitária, ela me auxilia no combate daquilo que eu já conheci. Se eu não tive contato nenhuma vez com ele, eu vou ter que aprender a combatê-lo, vou ter que reconhecê-lo primeiro para aprender a combatê-lo e aí criar uma memória imunitária para uma próxima vez, tá? Então, pessoal, eu acho até legal de repente eu me esconder aqui num canto e vocês olharem essas duas imagens, tentarem reproduzir, tirar um print aqui da tela, porque é uma definição boa, uma comparação boa entre as duas, tá? Bem, próximo slide aqui que o professor preparou, ó, mas o que é o tal do antígeno que o professor está falando aqui? Professor, está falando antígeno, anticorpo, ainda não estou entendendo, mas vamos entender? Anticorpo, ali ele está ligado à palavra proteína. Portanto, o anticorpo é um tipo de proteína. Nós conversamos sobre proteína todo esse tempo. Então, é uma proteína específica de defesa. Esse monte de doenças que está aparecendo por aí, algumas me causam maior patogenia, algumas me causam menos, desculpa, algumas eu morro, algumas eu nem sinto que eu estou com algo, depende desses anticorpos aqui. Os anticorpos que eu possuo, eles são aqueles que vão fazer a minha defesa inicial, tá? Então, são proteínas do tipo imunoglobulinas. Então, a gente chama as proteínas que trabalham como anticorpos de imunoglobulinas. Qual que é o mecanismo de defesa que ela utiliza para isso? É o mecanismo da chave fechadura que nós já conversamos nessas aulas anteriores. Então percebam, o professor coloca esse esquema aqui, ó, que é uma chavinha encontrando certinho o seu encaixe. Eu tenho aqui também
alguma coisa, encontrando um substrato certinho ali de encaixe para ser reconhecido. Portanto, se é um mecanismo de chave e fechadura, cada imunoglobulina vai ser específico para cada antígeno. Então, cada proteína anticorpo vai ter um antígeno que ela vai combater especificamente. Tá, mas o que é um antígeno? Antígenos são moléculas orgânicas, bactérias, fungos, vírus, que são estranhos ao meu organismo. Então, é uma coisa estranha que eu vou tentar matar, tá? O meu anticorpo vai destruir ele, tá certo? Bem, mas qual que é a ideia do antígeno? É ele entrar no meu organismo para me causar uma patogenia. O meu anticorpo ele é específico para o combate a ele. Portanto, os meus anticorpos ele é capaz de identificar antígenos específicos para poder exterminar mais eficientemente. E do que é feito o antígeno? Proteínas também e polissacarídeos, porque são moléculas orgânicas, então são proteínas formadas por proteínas normalmente. Professor, pôs uma imagem aqui de um representando aqui, por exemplo, eu tenho aqui a minha imunoglobulina, os meus antígenos e os agentes causadores de patogenia sendo combatidos por esses antígenos, por esses anticorpos. Mudando a tela aqui. E aí, a quantidade de célula que eu carrego de defesa, ela dá forma no meu organismo uma carga de imunidade que eu carrego. O que é essa carga? É a quantidade de células de defesa que eu tenho disponíveis. Então a gente chama essa carga de células de defesa de competência imunitária. É o tanto de células especializadas que eu carrego com a capacidade de reconhecer antígenos e produzir anticorpos. Né? Então, assim, se eu estou saudável, é porque eu tenho um número bom de células para fazer minha imunidade. Se eu estou com a imunidade baixa, eu estou com esse número de células lá embaixo. E quais células são essas? São as células linfócitos. Células linfócitos de dois tipos. As células T, que funcionam apenas para reconhecimento de antígeno. Então, já reconheci aquele antígeno, vou ativar a defesa. Tá? E os linfócitos B, os mais importantes, são aqueles que produzem os anticorpos de defesa e, ao mesmo tempo, eles produzem aquele negocinho que eu falei para vocês, que vai ficar guardado como memória. Então, o linfócito B, ele produz o anticorpo que vai combater e também ele produz a minha célula de memória para ser reconhecida posteriormente, caso eu tenha um novo encontro com esse agente causador. Tá? Então, os linfócitos são as células especializadas onde vão fazer o reconhecimento dos meus antígenos e também a produção do anticorpo de defesa. Ok? Ó, aqui eu tenho uma célulazinha aqui, é um hemograma, né? Então tem todas as minhas hemácias e tal aqui. E aqui eu tenho uma célula produtora de linfócitos para poder fazer a minha defesa imunitária aí do meu organismo. Aí, como que ocorre essa resposta? Nós temos dois tipos de resposta que aí, ó, na apostila tem até o gráfico para vocês aqui na página 286. Isso é muito importante, viu, pessoal? Então, nós temos dois tipos de resposta. A resposta primária e a resposta secundária. O que é a resposta primária? A resposta primária é aquela de aprendizado. Eu estou conhecendo o antígeno que causa uma doença, vou combater ele e eu vou ficar doente, é óbvio, mas eu vou combater ele e vou produzir uma célula de memória para uma outra oportunidade onde eu tiver contato com aquele mesmo antígeno. Na resposta secundária, ela já vai reconhecer, ó, você é aquele que veio aquela outra vez, eu já te conheço, e agora eu vou muito mais rápido fazer o combate e eu nem chego a ficar doente, tá? Então, na primeira resposta, eu até fico doente, porque até começar a produzir um anticorpo específico vai um tempinho. Já na segunda, eu nem chego de repente a ficar doente, porque rapidamente ela já é combatida. Olha aqui esse gráfico aqui, pessoal. Então aqui eu tenho um antígeno X que chega no organismo e aí, ó, começou a produzir anticorpo, as células elas estão imaturas porque, ó, por exemplo, elas estão verdes, elas não são ainda conhecem esse antígeno, é a primeira vez que eu tenho contato, aí começou a reconhecer ele, beleza, começou a responder e matou eles e tal, beleza, não sei o que, pronto. Aí, ó,
as outras células já ficaram roxinhas, porque agora elas são uma célula específica para combater esse antígeno X. Olha num outro momento aqui, onde o antígeno X novamente entra no meu organismo. Olha a resposta como ela é muito mais rápida. Essa resposta secundária já é o tanto de anticorpos que vão combater esse antígeno. Então a resposta é muito mais rápida. E novamente continua a célula de memória guardada. Só que percebam que nessa segunda contaminação aqui veio um antígeno Y, que é um antígeno novo, eu não conhecia ele. Olha o que aconteceu na resposta do antígeno, foi devagarzinho, tá? Porque é a primeira resposta do antígeno Y. E aí agora guardou outras células. Vamos supor que teve um terceiro contato aqui com o X e o Y. Rapidamente, as duas curvas, eu estava apontando para a tela aqui, as duas curvas vão ficar lá no alto, porque rapidamente vão ser reconhecidas também. Tá certo? Conseguiram entender a diferença das duas respostas? Tá. Aqui é um outro gráfico, ó, pessoal. Então percebam que o antígeno X chegou no meu corpo, a quantidade de anticorpo para combater não foi muita, que eu produzi, pronto, rapidamente sarei. Aí, ó, a segunda resposta, a segundo encontro que eu tive com esse mesmo antígeno X, ó, aconteceu muito mais rápido a produção. E aí, ó, apareceu esse Y aqui, não foi rápido para dar resposta ainda, tá? Aqui, ó, o linfócito não estimulado, aí depois ele faz aqui o combate, ó, 4 combateram ali o antígeno e 4 ficou como célula de memória. Eu tive uma segunda exposição ao mesmo antígeno, agora já foram 8 que foram combater rápido, nem cheguei a ficar doente nesse caso aqui. E agora também continuei produzindo célula de memória. Perceberam mais ou menos como funciona? Essas células efetoras foram que agiram em cima do antígeno, combateram ele. Aqui eu fiquei doente. Agora aqui eu nem chego a ficar, porque olha como foi rápido isso. Olha a quantidade que eu produzi. Amigos, e aí, como que eu faço para produzir esses anticorpos assim, né? Então eu tenho que ter uma imunização. Existem também dois tipos, a imunização ativa e a imunização passiva. O que é ativa? É quando o organismo ele é estimulado a produzir anticorpos porque eu tive contato com o antígeno. Então, eu nasci sem conhecer esse antígeno. Aí passei a conhecer ele e comecei a criar anticorpo contra ele. Pode ser de duas maneiras. Natural, se eu tiver contato com essa doença, eu fiquei doente, tá? Aí eu não vou ficar nunca mais doente, porque eu já vou ter a resposta imunitária. Ou então, artificial. Eu não fiquei doente, mas eu coloquei uma vacina em mim com esse antígeno. Estou reconhecendo o antígeno, estou fazendo meus anticorpos. Quando eu tiver a doença real, quando vier a doença real, eu já vou ter um anticorpo para combatê-lo. Só que nas vacinas, o antígeno ele vem inativado, vem só o DNAzinho dele, ou ele vem diminuído, para eu não ficar doente. Porque vamos supor, colocou uma doença ali em mim, e aí eu morro dessa doença, eu não posso fazer isso. Então, o antígeno ele vai vir, vamos supor, se for vacina para um vírus, esse vírus vai vir muito bem inativado, vai vir inativado ou diminuído para eu poder combater ele rapidamente sem ficar doente, criando meus anticorpos. Então, a ativa é quando eu estimulo a produção de anticorpo porque eu conheci a doença, ou naturalmente ficando doente, ou artificialmente por vacinas. A imunização passiva é quando eu recebo anticorpos prontos. Ao invés de eu produzir os anticorpos, eu pego o anticorpo pronto no meu organismo. De duas maneiras. Natural, eu pego pela minha mãe, a minha mãe passa para mim se eu não nasci ainda, ela passa via placenta, a imunidade da minha mãe vem para mim por placenta, ou então, depois que eu nasço, ela vem através da amamentação, tá? Enquanto eu não tomar minhas vacinas todas depois de nascer, eu vou pegar o anticorpo da minha mãe. Tá, professor, por que eu tenho que tomar vacina então, sendo que eu peguei da minha mãe já? Para ter eu produzir a resposta, eu ter a condição de produzir essa resposta mais rapidamente. Então, eu tendo contato com o antígeno, eu vou produzir uma resposta muito mais efetiva. E a artificial, então, quando eu recebo anticorpo artificialmente, é no caso de soro. No soro, o que acontece? Eu vou receber uma dose só para matar o antígeno que eu preciso. Então, assim, antes de eu morrer, não dá tempo de eu morrer, porque vamos supor que é muito sério, uma picada, por exemplo, de uma cobra. Então eu tô cheio do antígeno que causa o meu problema aqui. Não dá tempo de eu produzir anticorpo para poder combater. Eu morro antes. Então o que acontece? Me põe soro cheio de anticorpo para já combater isso. Só que aí pôs anticorpo. Eu não vou produzir anticorpo, porque já foi colocado artificialmente no meu corpo, então não cria memória, tá? Eu não vou aprender a produzir anticorpo contra,
por exemplo, a picada de uma cobra. Ó, diferença de vacinas e soros, tudo bem? Ó, vacina é uma imunização ativa. O que isso quer dizer? É uma imunização que vai fazer você produzir o seu anticorpo. Já o soro, ela é passiva, porque eu estou te dando já um anticorpo pronto para você combater o problema que você está enfrentando. Aqui, na vacina, não. É para estimular você a combater. Do que é feita uma vacina? Ela é feita de antígenos, então dos agentes causadores da patogenia, tá? Esses antígenos, eles são injetados no organismo para estimular a produção dos anticorpos. Então, estou estimulando você a se defender no futuro, tá? Então, ó, te apresento o vírus. Tá vendo esse vírus no seu organismo? Aprende quem que é ele, reconhece ele, porque se numa próxima vez você encontrar ele, você já sabe matar ele, tá certo? Isso é o papel de uma vacina. Quanto tempo dura isso? Dura o resto da sua vida, é uma imunidade duradoura, tá? Às vezes eu tenho que tomar reforços de vacina porque o vírus, ou a bactéria, ele pode ser tão problemático que é bom eu sempre estar lembrando e produzindo isso daí, com mais eficiência, tá? Esquece. Soros, pessoal. Os soros agora é uma forma de imunização passiva, porque eu recebo agora no meu organismo um anticorpo pronto, eu não preciso produzir nada, tá? Ó, o mecanismo. Esses anticorpos são injetados para destruir antígenos presentes no organismo. Então já vai destruir a patogenia. Não vai querer produzir nada, já vai destruir direto, tá? Duração é uma imunidade temporária apenas. Detalhe, quem produz esses anticorpos tem que ser um outro ser vivo. Vai ter uma aula lá no futuro que nós vamos conversar sobre isso. Um outro ser vivo produz o anticorpo para mim e eu tiro dele e faço como soro para outras pessoas que precisarem, tá? Onde eu me escondo aqui para você conseguir tirar um print dessa tela aí, ó. Aí, ó, é legal você tirar um print aí e imprimir ou copiar no seu caderno, certo? Bem, vamos lá. Aí, a apostila de vocês fala, é o último slide esse daqui, pessoal. Ela fala para vocês da estrutura molecular de um anticorpo. A estrutura molecular do anticorpo, ele tem essa forma de Y, tá? É a famosinha forma de Y. Ele é feito por duas cadeias de proteínas longas, que são essas verdes aqui, ó. São as proteínas longas, cadeias muito grandes de aminoácidos, tá? Que aí, no caso, são essas azuis. Essa aqui é uma fotografia real, uma reconstrução de uma forma quaternária de uma proteína, da imunoglobulina. Então, essas daqui em azul são as cadeias proteicas longas ou pesadas, tá? Por serem longas, elas são pesadas. E aqui, ó, duas cadeias curtas, que tá em roxo aqui, lilás, sei lá qual que é essa, ou leves, tá? Então, as cadeias pesadas e as cadeias leves. Elas têm regiões que são constantes, não muda, todas as imunoglobulinas têm a mesma regiãozinha, e aqui nas pontas as regiões variáveis, cada anticorpo tem a sua região específica, porque é a região de contato. Tá? Então, esses Y, eles vão caminhar para encontrar lá os antígenos e eles vão se ligar pelas pontas. E aí essas regiõezinhas têm aquelas forminhas diferentes para conseguir juntar certinho, para reconhecer certinho lá o patógeno ou o antígeno que ela vai combater. Tudo bem? Alguma dúvida? Estou disposto a ajudar vocês no que precisarem, tá certo? Nós vamos sair de férias semana que vem, mas vocês sabem que podem contar comigo. Pessoal, o que eu quero que vocês façam? Opa, meu Deus. Até quinta-feira. Pronto. Ó, até quinta-feira, pessoal, eu quero que vocês me entreguem por fotografia o Em Casa 1 e 2 dessas páginas 286 e 287. Testes tranquilo, tá? Vocês podem me enviar por e-mail. Tudo bem? Ah, lá no Classroom, desculpa lá no Classroom. E, no plural, a tarefa mínima e complementar desta aula 12. Aí acabou a apostila de biologia do primeiro bimestre aqui, tá? E aí eu deixo para vocês aqui uma sugestão de vídeo bem legal sobre o sistema imunológico. E aí tem produção de vacina, é curtinho, é dinâmico, assim. Dá uma olhadinha lá se você tiver algum interesse, tá bom? Pessoal, ficamos por aqui hoje. É isso que eu queria passar, espero que tenha sido compreendido e continue, por favor, me dando feedback, que isso é muito importante para o que nós estamos fazendo agora, tá? Um abraço, beijo no coração, tchau, tchau.